E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, um abraço para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje, aula de português, nós vamos falar sobre as regências, tanto a regência nominal como também a regência verbal. Mas falar sobre regência é importante lembrar o conceito do que é regência, né? Regência é o quê? Olha, tanto a regência verbal como a regência nominal é um processo em que um termo determinante rege outro determinado a ele. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai estabelecer uma relação de subordinação entre os dois. Então, a marca da subordinação costuma dar pela preposição, que liga um termo ao outro pela ausência dela, tá certo? Então, isso é o que marca, mudando essa questão de regência. A preposição tem um papel fundamental aí para você compreender essa questão de subordinação que irá acontecer. E aí você irá determinar o que é a regência verbal e também a regência nominal. Aí você pode perguntar, como ocorre a regência verbal? Olha só, gente, a regência verbal, conforme o próprio nome já indica, ela trata da relação de subordinação entre o verbo e outro termo, sendo este o complemento, ou seja, a preposição. Diante disso, assim, quando o verbo ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, ou quando ele é transitivo direto, precisa de complemento, mas sem preposição, diz-se que ele é regido por preposições. Vamos ver alguns exemplos nesse caso, quando diz, olha só, os alunos tinham boas notas. Vejam que os alunos tinham boas notas, nesse caso, o verbo tinham, ele recebe o complemento, né? Boas notas. Ele adorava dirigir o próprio carro. Dirigir é o meu verbo e o meu complemento é o próprio carro. Você terminou o projeto? Nesse caso eu tenho aí, terminou é o verbo e o complemento, nesse caso, é o projeto. Então, nesses três exemplos, o verbo ele não precisou ser regido por uma preposição. Isso para dar sentido ao enunciado. Então, olha, quando o verbo é transitivo indireto, diz-se que uma preposição rege esse verbo, ou seja, que a preposição é necessária para ligá-lo ao seu complemento e dar o significado adequado ao enunciado, tá certo? Então vamos ver agora verbo, preposição e complemento. No caso que nós vimos anterior, não houve a necessidade de preposição, teve apenas o complemento, certo? Mas a gente viu que nesse caso foi um complemento direto, né? Não houve não foi indireto, ou seja, um verbo transitivo direto. Para entender melhor, lembre-se, o verbo transitivo direto ele não precisa de uma preposição no seu complemento. No caso do transitivo indireto, olha só, ele transita, mas de forma indireta. Então, nesse caso, há a necessidade. Quando eu digo, olha, ela opinou sobre o caso. Gente, opinou é o verbo, sobre é a preposição e o caso é o complemento. Então veja que o verbo opinou precisou de uma preposição para dar sentido ao seu complemento. Se eu digo ela opinou o caso, não dá sentido. Então houve a necessidade da gente colocar uma preposição, aí sim a oração ficou completa. O mesmo acontece quando eu digo, é verdade que você se divorciou do João? Olha só, gente, o se divorciou, nesse caso aqui, é o meu verbo, né? Divorciou é o meu verbo. Do é o complemento, aliás, é a preposição e João é o meu complemento. Mais um exemplo
é de transitivo indireto. E também na oração, eu me esforcei para conseguir o emprego. Ficaria sem sentido se eu digo eu me esforcei e consegui emprego? Então o para, ele faz essa ligação entre o verbo esforcei e conseguir o emprego. Então, esforcei é o meu verbo, para é a minha preposição e conseguir o emprego é, portanto, o complemento verbal nesta oração. Então veja, só para não esquecer, o que é preposição? A preposição é aquela palavra, aquele termo da oração que tem a função de ligar dois termos de uma mesma oração para dar sentido, tá certo? Então não vamos confundir esse para aqui com conjunção, que é uma preposição. Então, nos três exemplos, o verbo é regido por uma preposição que liga o complemento para dar sentido ao enunciado, opinar sobre, divorciar-se de, esforçar-se para. Então, o verbo dependente da preposição, ou seja, está subordinado a ela. Então, sempre que o verbo houver a necessidade de uma preposição, é porque ele está subordinado a esta preposição. Verbos com mais de uma regência. Nós temos os casos também, verbo que há mais de uma regência. É tão importante que muitas vezes o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes para indicar significados diferentes. Vamos analisar. Por exemplo, aspirar. Aspirar, ar. Sem preposição transitivo é cheirar. Né? Quando eu digo aspirar, se não há sem preposição, nesse caso ele tem o sentido de cheirar. Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Então veja, aspirar, cheiro. Com preposição, nesse caso é o transitivo indireto, aí sim muda o sentido. Nesse caso, aspirar é ter objetivo, é pretender. Vejam, aspiravam a cargos melhores na empresa, então tinha um objetivo. Né? Então, nesse caso, houve a necessidade da preposição a. O mesmo se fosse assistir. Olha só quando eu digo, sem preposição é o transitivo direto, assistir é de assistência, é de ajudar, de auxiliar. Quando eu digo o enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia, ou seja, ele auxiliou. Mas se eu digo, nós já assistimos a esse filme várias vezes, gostamos muito, esse assistir, nesse caso, não é mais auxiliar, e sim a questão de ver, presenciar, acompanhar. Tá certo? É assim que funciona. Então, pessoal, continuando aqui, então, quando eu digo, por exemplo, a questão da questão anterior, né? Nós assistimos a esse filme várias vezes, é a questão de ver, presenciar e acompanhar. Chegou alguém aqui, então eu tive que interromper a gravação. Mas vamos lá. Outro exemplo também é quando eu falo custar. Olha as coisas de verbo custar. Custar ou custar a. Sem preposição, ele é um verbo, ele é transitivo direto. É a questão de ter valor, custar. Ou seja, ter um valor, custa tanto. Mas se eu falo, custou ao jovem abrir mão do desejo, ou seja, nesse caso é um transitivo direto, ser custoso a alguém. Teve um preço, essa questão. Não a questão de valor, mas um preço que você teve que pagar por isso. Não relativamente a dinheiro, né? Implicar ou implicar com. Sem preposição, transitivo direto no caso, é ter consequência. Olha, o cancelamento do cartão implicará uma multa, é uma consequência. Com preposição, transitivo indireto, olha, imitar é provocar, antipatizar, ou seja, as crianças viviam implicando com o mais novo. Então, olha, implicar pode ser, no caso, a questão de provocar algo, ou então pode ser a questão de causar uma multa. Interessante, né? Implicar a multa. Você vai cancelar seu cartão de crédito, vai implicar uma multa. As crianças viviam implicando com o mais novo. Olha só, tem uma preposição com. Informar. Quando eu digo informar ou informar a. Informar
informar-se algo a alguém, portanto, é transitivo direto e indireto, tendo dois complementos. Informei o episódio a gerente e ao supervisor. A, preposicionado no caso, aliás, a craseado, nós temos aí a primeira preposição e ao, a segunda preposição. Sem visar, transitivo direto, é olhar, avistar, assinar. O caçador visou ao alvo, ou seja, o cliente visou o cheque. Com preposição, no caso, seria indireto, ter por objetivo pretender. Elas visavam ao cargo mais alto da empresa. E aí, gente, nessa questão é importante lembrar que há dois verbos com regências diferentes. O ideal é construir a sentença de modo que utilize a regência adequada para cada. E aí você diz, sim, e qual é a diferença entre a regência verbal e a regência nominal? Olha, vou ler para vocês aqui, ó. A regência nominal também se refere à relação de subordinação entre dois termos. No entanto, enquanto a regência verbal trata da relação entre um verbo e um complemento, a regência nominal trata da relação entre os nomes. Quando eu falo entre os nomes, de um substantivo, de um adjetivo ou dos advérbios e os seus complementos. Não esqueça, a regência nominal, ela se refere à relação de subordinação entre os dois termos. Só que, no caso, enquanto a regência verbal trata da relação entre os verbos e seus complementos, o nominal trata entre os nomes. Olha só, um nome possui a mesma regência do verbo do qual deriva. Então, assim, retomando os exemplos que já vimos nesses textos, vamos ver o seguinte, olha. Ela opinou sobre o caso. Opinou sobre o quê? O caso. Ela tinha uma opinião sobre o caso. Eu me esforcei para conseguir um emprego. Então, quando você observa, nesse caso, olha, ela opinou sobre o caso. Opinou é o verbo, sobre a preposição. O caso é o complemento nominal, né? Então, para saber mais sobre caso de regência, que ocorre unicamente com nomes, nós vamos ver agora aqui essa questão da regência nominal, mas na íntegra. Olha, gente. A regência nominal é um dos tipos de regência existente, e como o nome já sugere, ocorre apenas nomes, substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando um termo influencia o outro em uma sentença, dizemos que se trata de um termo determinante. E aí a relação de subordinação é entre o termo determinante e o termo determinado, que no caso o determinado é o subordinado, e entre o determinante, que é o termo subordinante, né? Nesse caso, damos o nome de regência. A preposição que liga um termo a outro costuma marcar a relação de subordinação, bem parecido com quando nós falamos na parte anterior sobre a regência verbal. E aí você me faz a mesma pergunta: e como ocorre a regência nominal? Ora, a regência nominal ela trata da relação entre um nome e outro termo. O nome será o termo determinante. O termo determinante pode ser classificado como substantivo. No caso, pode ser classificado como substantivo. O adjetivo ou advérbio. O outro termo é o complemento ou a preposição. Olha quando eu digo: vocês agora estão aptos a dirigir. Nesse caso, eu estou falando sobre a questão do apto a. Apto o quê? A dirigir. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Né? Essa é uma música, acho que é aqui de abelha, né? Um trecho da música de abelha. Então, olha, não sou disposto. Disposto o quê? A esquecer. O a é a preposição. Então, esquecer é o complemento a disposto. Fácil de, difícil de. Aquela era uma situação fácil. Fácil de quê? De resolver. De
é a preposição e o complemento. Eu coloco fácil fácil de quê? Pergunte aí. Então, de resolver. Então, resolver é o meu complemento nominal e ele está preposicionado aí. O substantivo fácil, aliás, o adjetivo fácil está preposicionado de. O movimento feito pelo ginasta era um dos mais difíceis. Difícil de quê? De executar. O de aí é a preposição e o meu complemento é se executar. Tá certo? Então são esses alguns exemplos de complemento nominal. Então, gente, a diferença entre regência nominal e verbal é que outro tipo de regência é conhecido como regência verbal anterior e que também se refere à subordinação. Então foi isso que nós vimos já na aula anterior. Então, umas dicas aí para você sobre regência nominal e regência verbal. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Qualquer dúvida, pergunta lá aí no chat, que a gente, sempre que possível, a gente responde, tá bom? Um abraço para todos. Se inscreve no canal para todas as aulas que eu gravar e colocar no canal, você chegar para você primeiro, chegar a notificação e você já sai na frente, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.